Ok, família, vamos se colocar de pé, vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos exaltar a grandeza da sua santidade, Senhor. Senhor, nós queremos nos parecer cada dia mais com você. Senhor, nosso maior desejo não é fazer coisas, é ser filho amado, é ser santificado, é ser purificado pela sua palavra, lavado pela palavra, Senhor, e sermos transformados para viver aí então aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, não nos deixe viver uma vida longe daquilo que é o padrão do Senhor para nós. Não nos deixe viver uma vida longe daquilo que é a sua expectativa para nós. Não nos deixe viver uma vida desalinhado, Senhor. Não nos deixe viver uma vida desregrada, longe da sua presença, afastado da sua presença. Nós clamamos pela sua presença, Senhor, e declaramos com a nossa total obediência que a nossa vida pertence a você. Os nossos dias pertencem a você. O nosso futuro pertence a você. E assim nós cremos, em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Dá uma salva de palmas, tome seu assento. Quantos estão felizes aqui, conseguem levantar suas mãos e dizer: caraca, que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso. É um dia especial, um dia que a gente está lançando a igreja online. Glória a Deus pela sua vida que está no presencial, glórias a Deus pela sua vida que está no online. Se você está aí navegando, se não estava no culto de manhã, aí você não pode deixar com que o online substitua o presencial. Nunca isso pode acontecer. É só uma ferramenta que vai contribuir, vai agregar, vai nos ajudar, mas é importante que você esteja participando das nossas celebrações. Você que está no online, você que está aqui, se prepare porque Deus vai falar contigo. Na verdade já falou, né? Quantos aqui já sentiram a presença de Deus essa noite? Quantos aqui já foram tocados pela presença de Deus essa noite? Deus seja louvado. Gente, sobre o que a gente está falando no mês de setembro? Alguém consegue me lembrar aqui, por favor? Mais alto, 2, 3 e... A gente está falando sobre os alicerces da nossa fé. Por quê? Porque a nossa vida precisa ter uma base muito forte, muito sólida, muito consolidada, para que a partir dessa base a gente consiga construir a vida que Deus tem expectativa para cada um de nós. A vida que Deus tem a expectativa que cada um de nós vivamos. Porque existe a vontade perfeita de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Qual que é a diferença de uma para outra? Me pergunto, qual a diferença? A diferença é que a vontade perfeita de Deus, Deus traça um percurso, uma jornada, um caminho para nós viver. E Ele sonha e tem expectativa que essa seja a jornada que a gente cumpra, cada dia, cada semana, cada mês, andando por esse lugar. E existe a vontade permissiva de Deus, que é onde Ele traça o mesmo caminho, mas pelos nossos desejos e vontade a gente escolhe caminhar por outros lugares. E aí Deus faz o quê? Ele permite com que isso aconteça. Quem entendeu diz amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a vontade perfeita de Deus. Qual é a vontade perfeita de Deus? Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Quantos aqui já se perguntaram em algum momento da sua vida: qual é o meu chamado? Levanta a mão, quero te conhecer. Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer nessa terra? Qual é o objetivo? Qual é o meu objetivo nessa terra? E às vezes a gente se pergunta qual é o chamado e o que a gente precisa fazer, mas hoje a gente vai entender o que a gente precisa ser, para que o chamado de Deus se descortine na nossa vida, seja mais claro. Então qual é o nosso pilar que a gente vai lançar hoje? Qual é o alicerce que a gente vai lançar hoje? Lê para mim, vai. Santificação. Vamos lá? Vocês estão prontos? Quem está pronto aqui, dá um glória a Deus. Ok, vamos lá. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que o autor aos Hebreus, ele estabelece duas coisas aqui. Ele diz: sigam a paz com todos. Ou seja,
Quem não está em paz com as pessoas ao nosso redor, com discórdia, com briga, com aquela coisa toda, já está andando fora da vontade perfeita de Deus. Eu brigo com o vizinho de cima, de baixo, do lado, do outro, não tenho paz, não tenho paciência, vivo em guerra, vivo aquela situação toda. Estamos fora daquilo que Deus tem expectativa para as nossas vidas. É só isso? Não, ele diz, a santificação, e ele diz em relação à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então perceba que muitas vezes a gente pode falar, eu não estou recebendo uma revelação de Deus. Muitas vezes a gente pode falar, eu não estou recebendo a presença de Deus, parece que está longe de mim. Eu não estou escutando Deus falar. Eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Será que é Deus que parou de falar? Ou talvez sou eu que estou me afastando daquilo que Deus deseja para a minha vida? Será que a revelação de Deus para mim é porque Ele não quer mais se revelar? Ele está bravo comigo, eu não vou mais me revelar para o meu filho. Ou será que é nós que estamos dando passos distantes e nos afastando do Senhor? A Bíblia diz, sigam a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá. Diz assim, ninguém. Faz com a sua mão assim, ninguém. Faz uma cara meio indignada. Ninguém, vai. Ninguém. Nem o pastor. Ninguém verá o Senhor, ok? Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 1, início da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, diz assim comigo, ser. Perceba que ele está falando, ele inicia uma das cartas mais extraordinárias, toda a Bíblia é extraordinária, mas Romanos tem meu coração, e ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser, não para fazer, ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Olha o que ele diz no verso 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para o que, gente? Chamados para o que, gente? Ser o que? Lê para mim. Santo. Perceba que antes de Deus falar aquilo que Ele deseja que a gente faça, opere, Ele fala para a gente aquilo que Ele deseja que sejamos. Ele diz a todos os amados irmãos que estão em Roma, chamados para ser santos. Ser significa identidade, DNA, essência, e não aquilo que eu estou operando, não aquilo que eu estou fazendo. Quem está comigo diz amém. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Fala assim comigo, ser santo. Ser santo. Mas a gente às vezes se assusta porque a gente não entende o que significa a palavra santo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Lote, que ele está usando o verbo ser, nunca fazer. Chamado para ser algo. Apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o que, gente? Agora eu vou ler de novo, quando chegar no ser santo você grita, pode ser? Vai lá. A igreja de Deus que está em Navegantes, os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Ser santo. E ele continua dizendo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles é o nosso. Então, hoje a gente vai aprender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas? Você está preparado para lançar esse alicerce? Sim ou não? Você está preparado? Porque se eu colocar um alicerce no chão, e esse alicerce for frágil, fraco, eu até posso construir algo em cima dele, mas vai durar pouco tempo. Vai trincar, vai dar problema estrutural, vai ser danificado. Eu posso até plantar uma árvore e ela crescer, assim, pum! Só que se ela não tiver raiz, vai vir um vento forte, vai derrubar essa árvore não vai aguentar, ela vai cair. Quem está entendendo diz amém, gente? Essa árvore vai cair. Então nós temos que lançar esse alicerce, e esse alicerce, preste atenção, domingo passado a gente falou sobre a fé que gera a salvação, que produz a salvação.
e que gera resultados, sim ou não? Domingo passado a gente falou sobre batismo. Você que crê em Jesus e não é batizado, você precisa alinhar isso com urgência. Em novembro, pela graça de Deus, a gente vai ter o nosso último batismo do ano, em novembro. Se eu não me engano é dia 18 de novembro. Agora, você não... 22, tá aí, timão, né? Me lembrando das coisas. Dia 22 de novembro. Você pode virar o ano de 2025 para 26 sem ter isso alinhado na sua vida? Fala para mim, sim ou não? Claro que não. Você precisa alinhar isso urgentemente. A gente falou domingo passado, é um alicerce. É uma disciplina espiritual deixada pela palavra de Deus para que a gente evidencie publicamente a nossa fé em Cristo. O batismo gera salvação? Não, a fé gera salvação. O batismo é só uma expressão da nossa fé. Então você precisa alinhar isso. Agora, a gente colocou a brita domingo passado. Hoje a gente está colocando a areia. Para amanhã, semana que vem, a gente coloca o cimento. No próximo domingo a gente bate tudo e faz concreto. Quem entendeu diz amém. O que a gente está falando hoje? Santificação. Sigam a paz com todos e a santificação. Sem isso, não tem como ver a Deus, gente. Sem entender que eu fui chamado para ser santo, não tem como eu ver a Deus. A revelação de Deus na minha vida sempre vai ser limitada à quantidade e à entrega que eu tenho para isso que a gente vai falar hoje. Quem quer viver algo poderoso de Deus, levanta a mão e diz: eu quero. Eu creio que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. O quanto a gente vai viver, preste atenção. O quanto a gente vai viver, o quanto Deus vai poder nos usar, o quanto a gente vai receber de revelação de Deus, o quão intenso vai ser o nosso relacionamento com Deus, vai depender disso que a gente vai aprender hoje. Você tem noção do que a gente está prestes a falar a partir de agora, gente? Diz assim, caraca. Então tá, vamos lá, vamos entender o que significa a palavra santo no grego. Santo é essa palavra aqui, ó. Aios, que significa o quê? Lê para mim, gente. 1, 2, 3 e... Separado, consagrado, diferente do comum, aquilo que é dedicado a Deus. Isso que significa santo. Muitas vezes a gente vem de uma igreja cultura, né, católica romana, e a gente imagina que santo é aquela imagem de gesso que está lá na casa das pessoas. Ou o Jesus que está lá na cruz crucificado. Gente, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Muito pelo contrário. A palavra santo significa o quê? Separado. Significa o que mais? Consagrado. Significa o que mais? Diferente do comum e aquilo que é dedicado a Deus. Então qual que é o chamado de Deus para mim e para a sua vida? É que a gente seja santo. O que significa isso? Separado. O chamado de Deus para nossas vidas é que a gente seja um item, uma pessoa de uso exclusivo de Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas é que a gente se separe e a gente sirva somente a Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas é que a nossa vida seja consagrada a Ele, do início ao fim, ou que a gente vai entender de quando o nosso coração foi, quando a gente aceitou a fé, a gente se converteu, aceitou Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, expressamos isso através do batismo. Agora, desse start para frente, dessa situação para frente, eu preciso ser consagrado, eu preciso ser diferente do comum, eu preciso ser de uso integral para Deus. Quem está entendendo diz amém. Então não tem como eu dizer que eu sou santo, e essa é a vontade de Deus, é que todos nós sejamos santos, se eu não estou sendo o quê? Separado. Deus me usa, mas o diabo também me usa. Como assim? Diz assim, como assim? Fala assim, como assim? Quando eu estou em casa e eu surto e eu oferto a minha boca para o inimigo. Eu estou sendo diferente do comum? Eu estou sendo separado? Sim ou não, gente? Sim ou não? Eu estou jogando futebol e no futebol acontece alguma coisa, eu xingo. Eu estou sendo separado, gente? Eu estou sendo diferente do comum? Sim ou não? Então está faltando o que em mim? Diz assim, santidade. Está faltando santidade. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Separação. É ser consagrado, é ser diferente do comum, e é ser aquilo que é dedicado a Deus. Gente, nós não podemos, olha o que a Bíblia diz, não tem como a água de uma mesma fonte fluir, gerar
águas diferentes, água salgada ou água doce, ou vai ser boa ou vai ser ruim. Quem entendeu diz amém. Então, quando eu estou entrando nesse lugar de transformação, nesse lugar de vida, nesse lugar de recomeço, eu preciso estar o quê? Pronto, preparado para viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Fala com a pessoa que está ao seu lado, cutuca a pessoa que está ao seu lado, fala assim, você está entendendo? Ok, gente? Então eu preciso ser diferente. Então o que é ser santo? Ser santo é ser separado, é ser consagrado, é ser diferente do comum, é ser aquilo que é dedicado a Deus. Vamos lá? Olha só, Atos capítulo 3, versículo 26 diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Perceba que o ato de santificação, ele precisa ser racional e consciente. Ele precisa ser o quê? Racional e consciente. Ninguém na vida vai sentir vontade de dizer assim, agora, a partir de hoje você é consagrado a Deus, nunca mais peco, nunca mais vou errar, nunca mais vou falhar, nunca mais vou cometer maldades. Ninguém na vida vai viver isso, gente. Porque a obra de Deus é progressiva. Vai chegar o momento, que é o dia que a gente vai ser glorificado com Cristo. Aleluia. Esse dia, cara, aí nós estamos bem. Aí chegou o dia da colheita. Nós vamos colher tudo que a gente plantou durante toda a vida. Vamos estar com Cristo eternamente. Aquilo que hoje nós vemos como enigma, como espelho, nós vamos ver como de fato Ele é. Mas até lá existe uma jornada, e essa jornada se chama santificação. Agora, a santificação, ela precisa ser racional e consciente. Eu preciso decidir por esse lugar. Eu preciso decidir o quê? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, no sentido de que cada um abandone. Diz assim, abandone. Todo mundo, abandone. Abandone. Abandone o que? Suas maldades. Olha o que a NTLH vai dizer. Assim Deus escolheu o seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um abandone os seus pecados. Perceba que a ação precisa ser consciente e racional. Eu preciso entender aquilo que me afasta de Deus e conscientemente me afastar disso. Senão, a gente vai viver uma vida inteira desregrada, esperando que Deus faça algo que Ele nunca vai fazer, porque Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Nunca vai fazer a sua parte, gente, nunca. Deus me dá um serviço, vai entregar currículo, vai fazer network, vai trabalhar, vai se formar. Deus abençoe minha vida, vai se preparar, nunca Ele vai fazer diferente disso, gente. Fala assim comigo, Deus não faz a minha parte. Deus não faz a minha parte. Eu recebi um áudio hoje de manhã de um pastor amado, querido, 72 anos. Ele mandou um áudio: filho, hoje eu vou chegar um pouco atrasado no culto porque eu estou trabalhando. 72 anos. No domingo, trabalhando. 72 anos. Por quê? Porque Deus não vai fazer a nossa parte. A nossa parte, quem precisa fazer, gente? Esse cara sou eu. Diz, esse cara sou eu. Nós temos que fazer a nossa parte. Então olha o que ele diz: Deus nos abençoou. Em qual sentido? Que abandone os seus pecados. Então existe algo que está maculando o relacionamento com Deus? É a responsabilidade de quem tirar isso da nossa vida, gente? É do pastor? É do pastor? O pastor pode expulsar alguma coisa que tem aí. Mas gente, aí para frente é contigo. A gente está aqui fazendo o quê? Liberando vida desse altar. Duvido você vir um culto, e agora, graças a Deus, online também, né? Digita aí no chat aí de onde você está escutando a gente, para a gente fazer uma métrica depois. Vai lá, todo mundo está em casa, digita aí. Estou ouvindo de... Olha só. Esqueci, gente. Deus não vai fazer a nossa parte, onde mais? Que mais?
Minhas ovelhinhas esqueceram também? Estou andando muito com o pastor, hein? Não, nós estávamos falando sobre pessoas, gente. Não, isso aí já passou, Nelson, pelo amor de Deus. Isso aí foi uns 5 minutos atrás. Acelera o vídeo aí, ó. A gente estava falando de pessoas, gente. Olha só, esse altar, duvido esse altar, você chegar aqui e você sair sem um destino daqui. Duvido. Me fala um dia que você veio em um culto e você saiu daqui sem uma palavra de Deus para o seu coração. Fala uma vez que você veio no culto, até quem está servindo, gente, está toda hora correndo, cara, que cultão, Deus falou comigo. Duvido acontecer de você sair daqui. E agora online também, duvido você escutar uma mensagem e não ser abençoado. Agora, nós lideramos pessoas e não dominamos sobre pessoas. A gente não vai pegar na sua mão e dizer assim, senta aqui que eu vou fazer um ovinho frito, vou te ensinar. De jeito nenhum. A gente vai fazer o quê? Liderar a sua vida, mostrar o caminho, dar direção, dar exemplo. Mas agora é sua responsabilidade desenvolver isso. Quem está comigo diz amém. Amém. Ah, pastor, você não vai cuidar de mim? Fala assim, você não vai cuidar de mim? Claro que sim, nós estamos formando um timaço de pastores aqui dentro do app, você vai ter acesso para você ter gabinete, fizemos uma sala pastoral lá, e vou dar um feedback aqui, colocamos até um frigobar lá. Aí você vai chegar para um aconselhamento, vai ter um suquinho de laranja, vai ter umas cápsulas de café. Gosto de café com que eu gosto de cappuccino. Sim, senhor, senta aí. Vou fazer um cappuccino para o senhor tomar. Sim, senhora, senta aí. É para vir né? Não é para vir para tomar café, é para vir com propósito. Aguinha com gás, suquinho de laranja, um suquinho de uva. Para quê? Me pergunta assim, por quê? O propósito nosso é te servir. É te mostrar o caminho, é te preparar para viver um novo tempo. Então, dentro do app vai ter uma área que você vai poder marcar gabinete. Vai estar aqui eu, pastor Kleber, pastor Zanotto, pastor Márcio, pastor Carlos. Ah, eu estou com dificuldade em tal coisa. Cada um de nós vai abordar uma área e vai te ajudar a crescer. Quem entendeu diz amém. Amém. Quem entendeu diz amém. Amém. Te ajudar a crescer, esse é o nosso propósito. Agora, dominar sobre você? Não. A gente só aponta o caminho, a gente mostra o caminho e faz assim, ó, vai por aqui porque aqui é muito mais excelente, aqui é muito melhor. Quem já viveu um lado de lá e está vivendo o lado de cá vai entender o que a gente está falando. Então qual é a vontade de Deus? É que a gente se abstenha dos nossos pecados, é que a gente se afaste dos nossos pecados. Quem está entendendo diz amém, gente? Amém. A vontade de Deus é que a gente seja o quê? De modo consciente, se afaste daquilo que nos afasta de Deus. De modo intencional, a gente faça o quê? Se afaste daquilo que está me afastando de Deus. Agora, eu posso optar por não viver isso? Posso? Sim ou não? Claro que sim. É só dizer assim, não quero viver isso não. A minha vida vai mudar? A minha história vai mudar? Claro que não, gente. Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu me abstenha daquilo que me afasta de Deus. Deus não vai fazer isso por nós. Deus não vai sair dos grupos de WhatsApp. Deus não vai sair da roda de quem está zombando, de quem está escarnecendo. Deus não vai fazer isso. Quem precisa fazer isso, gente? Quem precisa fazer isso? Fala assim, é eu. Bate no seu peito e diz, é eu. Porque Deus não vai fazer a nossa parte. Deus não vai fazer a nossa parte. Quem está entendendo, gente? Deus não vai fazer a nossa parte. Então, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente se abstenha, se afaste daquilo que me afasta da pessoa dele. E se eu não fizer isso, a minha vida nunca vai mudar. Eu vou viver anos dentro da igreja, 10, 12, 15, 20, 30, 100, 300, e nada vai mudar. Por que nada vai mudar? Me pergunte assim, por quê, pastor? Porque é as minhas escolhas e decisões que vão me levar para um próximo nível de relacionamento com Deus. Aquilo que estava nas mãos de Deus fazer, Ele já operou. Ele já morreu na cruz do Calvário por você, por nós. Ele já se entregou na cruz por você, por nós. Agora Ele está com qual expectativa? Com a expectativa que a gente reaja àquilo que Deus já fez por nós. Ele tem a expectativa que a gente reaja àquilo que Ele já entregou por nós. Agora é a sua hora de se levantar e dizer assim, eis-me aqui, Senhor, aquilo que o Senhor fez não será em vão. Eu vou continuar esse legado que o Senhor começou lá. A minha família vai viver o legado que o Senhor começou lá. Quem entendeu? Dá uma salva de palmas ao Senhor.
Ok? Olha que lindo isso. Vamos fazer um teatrinho. Cadê a mídia? Filma aí, mídia. Vem aqui, Emily. Um teatrinho. É um pastor blogueiro. Eu vou fazer o teatro assim, ó. E você vai gritar. Eu só vou fazer, combinado? Vamos testar. 1, 2, 3 e... Isso. Tá pegando aí, Emily? Agora mais um, só para dar certo, assim, ó. Conforme eu vou levando, você continua. Aí a gente termina com uma salva de palmas, pode ser? Combinado? Tá pronto aí, Emily? Ai, ai, ai. Esse pastor me inventa cada coisa. Fala assim, esse pastor, só Jesus na causa. Ok? Então, a vontade de Deus não é que eu faça algo, é que eu seja algo. O fazer sempre vai ser depois de ser. Fala para mim, o fazer vai ser depois de ser. Sempre depois de ser. Porque o principal chamado é que eu seja, para depois eu venha operar aquilo que Ele quer para mim. Então eu preciso ser santo, Bruna, para que a partir daquilo, da minha santidade, Deus possa revelar aquilo que Ele tem para mim e aquilo que eu preciso fazer a partir disso. Mas nunca vai ser contrário, sempre vai ser chamados para ser, essência, identidade, DNA, para depois fazer. Fazer o quê? Fala para mim, fazer o quê? Fazer aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas isso sempre vai ser depois de quando a gente está sendo. O fazer não é tão importante quanto o ser, gente. E falar isso no século 21 não é fácil. O ativismo, e eu falo de mim mesmo, tá? Não falo de ninguém, falo de mim. Eu sou extremamente ativista. Eu amo o resultado, gente. O resultado para mim é extremamente importante. E o fazer está no meu DNA. Eu estou falando para vocês aquilo que eu apanhei a semana toda, inteirinha. O fazer está comigo. Quem é meu time aqui que anda comigo sabe. Agora eu quero trocar o piso da igreja. Eu falei alguns dias atrás, não, acabou com reforma. Chega de fazer reforma. Aí essa semana a gente entrou aqui e falei, meu Deus, já pensou nós colocar um outro? Vai ficar incrível. Aí daqui uns dias você vai chegar aqui e vai estar piso novo. Glória a Deus. Aleluia. Ok, mas por quê? Porque eu já sei quem eu sou. Aí eu posso operar no fazer, porque o ser já está consolidado no meu coração. Eu sei quem sou. Eu sei quem eu nasci para ser. Eu sei o que Deus quer de mim agora e para o meu futuro. Então eu posso operar no fazer, porque o ser já está consolidado. E eu já estou nessa jornada de santificação. Quem está entendendo, gente? Diz amém. Olha só lá na tela, coloca na tela para gente. Olha só. Mateus capítulo 13, versículo 17, Mateus 7, 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, diz assim, estreita. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para onde? Para onde, gente? Para onde, gente? Então perceba que ele diz, entrem pela porta estreita, então faz assim com o seu dedinho, faz assim, porta. Porque espaçoso é o caminho, faz assim, caminho, que conduz à perdição, diz assim, resultado. Então perceba que existem 3 fatores de ação aqui, porta, caminho, resultado. Quando eu entro pela porta larga, espaçosa, e eu caminho por esse lugar, tá muito espaçoso, tá tudo muito legal, tá tudo muito... Eu vou gerar o quê? Um resultado. Fala para mim, resultado. Que nesse contexto é o quê? É o quê, gente? Perdição. Então toda porta que eu entro e todo o caminho que eu estou vivendo, eu vou gerar sempre um resultado, indiferente do que for, gente. Vai gerar um resultado. O resultado pode ser bom ou pode ser ruim, depende da porta e do caminho que você escolhe andar. Olha o verso 14 que diz, mas porque apertada, ou pequena, deixa eu ver qual a tradução, Almeida, revista atualizada, porque estreita é o quê?
Estreita é o quê? E apertado é o quê? Que conduz para onde? Resultado. Poucos são que entram por ela, ou que a encontram, que acertam nela. Meu Deus, citei 2 traduções e não citei a que estava na tela. Poucos que são que entram por ela. Então, eu tenho a porta, eu tenho o caminho e eu tenho o resultado, vida ou perdição. E eu tenho que escolher de modo racional e intencional o caminho, a primeira porta, o caminho, para ter o resultado que eu sonho. Olha só, a porta para o lado bom, eu nem vou falar do lado ruim, ok? Porque eu sei que ninguém... Quem aqui está caminhando para a perdição? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Isso. Graças a Deus. Já pensou algum desatento assim? Glória a Deus! Ninguém está caminhando. Agora, quem está caminhando para a vida eterna, levanta a mão para o alto e dá um glória a Deus! Todos nós estamos caminhando para esse lugar. Então nós vamos falar dessa verdade. Olha o que Jesus diz: entrem pela porta. O que é a porta? É quando eu recebo Jesus na minha vida. É quando eu aceito Jesus. O que a gente está falando esse mês mesmo? Fala para mim. É o quê? É o quê? Alicerces. Então quando eu entro, quando eu entrei, quando eu conheci Jesus, quando eu o aceitei na minha vida, quando eu recebi Ele na minha vida, eu evidenciei isso com uma atitude pública, o batismo. Eu entrei por onde? Pela porta. Iniciou-se agora uma jornada. Qual é a jornada, gente? É o caminho que se chama o quê? Santificação. Então olha só, aqui é o início da minha jornada. Abri a porta, abre a porta aí, vai, abre a porta. Abri a porta. Glória a Deus, aceitei Jesus, a minha vida foi transformada, agora eu vivo num mar de rosas. Errei. Por que eu errei? Porque aqui é uma ação imediata. Quando eu o recebo, meu espírito é regenerado e eu começo a viver uma novidade de vida. Imediatamente, pluf, meus pecados foram apagados, aquilo que eu vivi daqui para trás passou. E aqui, o meu alvo, que é a vida, a glorificação, isso aqui é imediato. Jesus voltou, ou eu parti para estar com Cristo, se eu trilhei o caminho certo, isso aqui vai ser imediato, glorificação. Agora, daqui para lá, existe um caminho, que a gente chama de jornada, e essa jornada a Bíblia chama do quê? Santificação. Lembra o que Hebreus diz? Sigam a paz com todos, e a santificação, sem a qual o quê? Não tem como eu chegar nessa estação, que é o resultado, que é a vida, que é quando eu serei glorificado com Cristo, é quando o meu corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, eu vou morar eternamente com Cristo. É nessa fase aqui, não tem como eu chegar nessa fase sem passar por esse caminho. E o caminho se chama santificação. Não tem como eu querer fazer algo sem ser algo. Não tem como eu querer fazer algo sem ser algo. Quem está entendendo diz amém. Pega seu telefone aí, você vai fazer um registro. Pega aí. Você vai fazer um registro para você não esquecer daquilo que você vai ler. A obra da santificação não é... Só um pouquinho antes de você fazer a foto, deixa eu te explicar isso. A obra da regeneração, a obra da santificação não é unilateral. Não é uma via de mão única, só vai. A obra da santificação não é isso. Ela é bilateral, ou seja, uma via de mãos duplas. Vai e vem, vai e volta. A obra da santificação é Deus desejando. Qual é a vontade de Deus? Que a gente seja o quê? Que a gente seja o quê? Santo. Vai acontecer sem a gente estar operando junto com Ele, sim ou não? Não. É óbvio que não. Porque não é unilateral, ela é bilateral. Deus tem a vontade, gerou em nós a vontade, nós reagimos a essa vontade com intensidade, com poder, com força, sem mimimi, a gente mergulha para esse lugar.
E aí começa a acontecer o quê? Esse processo, o processo de santificação. Por que algumas pessoas vivem coisas intensas, extraordinárias, em contrapartida outras não? Me pergunta assim, por quê, pastor? Ah, eu sei o porquê. Deus tem filhos prediletos. Claro que não, gente. É óbvio que não. Ele tem filhos intensos. Filhos e filhas intensos. Que mergulham no profundo, sem medo. Sem mimimi, sem história. Mergulho. É para orar de madrugada assim. Ah, eu tenho que levantar. Não inventa história. Mergulha mesmo. Aí vai chegar o dia que Deus quer revelar algo poderoso. E Ele vê uma pessoa que está... Gente, isso é simples para desmistificar. Tem o controle. O Joãozinho aqui. Está vivendo com intensidade, mergulhando em Deus, mergulhando na obra da santificação, se abstendo daquilo que afasta Deus. É racional, gente. Você está falando com alguém, o Marcelo foi lá em casa um tempo atrás, Marcelo e a Vânia, e eu falando para eles coisas assim, tá. Aí ele falou assim, é claro, é fácil você dizer isso aí que você é crente a vida inteira. Eu falei, o quê, seu Zé Ruela? Você não sabe que eu vivi nessa vidinha aqui não. Me converti em 2014, depois de ter vivido o que você nem imagina. Todas as drogas que existiam até 2014, eu usei todas, nenhuma ficou sem usar. De 2014 para cá, drogas novas, não sei se existe, né? Se existir, não usei, porque pela graça de Deus, a obra da santificação operou em mim. Agora, tinha momentos que eu estava mal, que eu dizia assim, eu quero é pecar mesmo. Sabe o que eu fazia? Me agarrava no vaso. Não saio daqui, Deus, você tem que tirar isso de mim. Você precisa me ajudar nesse processo. E a cada dia que eu ficava, que eu aguentava, eu sentia cada dia mais a graça de Deus operando na minha vida. Cada dia mais que eu me abstinha daquilo que me afastava de Deus, mais eu andava em direção à presença de Deus, mais Ele reagia àquilo que eu estava fazendo. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, verso 1. O chamado de Deus para Abraão. Sai da sua terra, sai da sua parentela, da sua família e vai para a terra que eu te mostrarei. Terra que eu te mostrarei. Verbo futuro, gente, tempo verbal futuro. E me perdoe, está sendo um pouco teórico, né? A gente está fazendo o que mesmo? A gente está lançando o que? Alicerce. Então a gente precisa ser muito cauteloso para jogar os elementos certos, na quantidade certa, para fazer um concreto sólido. Quem entendeu diz amém. Ou regar bem a arvorezinha. Então perdoe a teoria, mas é teórico hoje. Hoje, domingo passado, domingo que vem também. Tem que ser um pouquinho assim, para a gente aprender, certo? Então ele diz, olha o tempo verbal dessa frase, vai para a terra que te mostrarei. Deus não mostrou para Abraão, Ele só fez o chamado, sai desse lugar, porque no caminho, aonde que vai ser mostrado, gente? Aonde que Deus vai se revelar? Fala para mim. Aonde, gente? 1, 2, 3 e... É no caminho que a revelação de Deus vai acontecendo. É no caminho que Deus vai revelando o seu coração para nós. É no caminho. Por isso que a obra de Deus não é unilateral, ela é bilateral. Eu trabalho em conjunto para que o processo da santificação seja operado na minha vida. Quem está entendendo diz amém. Então olha só, a obra da santificação não é unilateral, ela é bilateral. Ou seja, eu trabalho em conjunto com Deus para o processo dessa missão. Tira uma foto para você nunca mais se esquecer dessa frase, vai. Tira uma foto e depois, se você compartilhar, ela marca a gente lá nas redes sociais. Ok? Nunca, gente, vai ser unilateral, nunca. Se eu quiser um novo serviço, eu tenho que me preparar. Só depois de eu estar preparado, eu posso dizer assim, Deus, eu estou pronto, manda. A gente tem a parte interna da nossa nova igreja. Eu mostrei para algumas pessoas aqui ontem, que estavam no louvor, a imagem da nova igreja, do auditório, como é que vai ser. Cara, power, diz assim, power. Vocês confiam no pastor, sim ou não? Sim. Quem confia no pastor, assim, confia no gosto do pastor? Power, tá? Meu Deus do céu. O auditório, assim, ó. Agora, quando é que a gente vai viver isso? Amém.
Recebemos em nome de Jesus. Mas Deus precisa olhar para a gente e dizer assim, ó, cara, vocês estão prontos. Pode ir para a próxima fase. Como é que passa de ano? Passa de 5ª, 6ª, 7ª série. Como é? Quando faz uma prova e os professores, né? Na verdade, hoje não é tanto assim. É mais fácil para os professores passar de ano mesmo, né? Não vou falar muito aqui, porque senão tem jovens. Quem está estudando ainda? Não vou falar isso. Não vou falar isso. Não vai se apoiar no que eu vou falar, então esquece essa parte, ok? Esquece essa parte. Meu Deus, está na live. Esquece essa parte também, gente. Estuda muito, se prepara. Vou falar o seguinte: como é que você vai passar de série? Quando você mostrar que o conteúdo da 5ª série você já domina. Aí você vai para a 6ª série. Quem entendeu diz amém. Como é que vai ir para o 1º, 2º, 3º ano? Quando tu está no 2º, você tem que mostrar que o que você sabe, você domina o conteúdo do 2º ano. Para você ir para o 3º ano. Quem entendeu diz amém. Ok, gente, senão a gente não está pronto para passar de fase. Olha só. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei. E farei o que para essa pessoa? Farei o que, gente? Fala para mim. Revelarei. Aquele que faz o quê? Aquele que tem, não no sentido de ter, de guardar. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma roupa. Não, é aquele que tem e obedece. Aquele que tem os meus mandamentos, recebeu, já está interno, está interiorizado dentro da gente. E não é só ter, porque se a gente só ter, a gente vai ter obesidade cerebral, cientificamente falando. A gente sabe tanta coisa, mas não faz nada, que isso bloqueia a gente de toda ação. Existem pessoas que sabem muito, mas não tem resultado nenhum na vida. Zero resultado. Por quê? Me pergunte-se por quê. Pergunta 1, 2, 3 e... Sabem muito, mas não faz nada. Eu tinha um amigo em Chapecó, que ele trabalhava de agente penitenciário. Todas as vezes que a gente se encontrava, ele ficava querendo debater Bíblia. E eu olhava para a vida dele, meu Deus do céu, eu falava, cara, você quer debater Bíblia? Para mim não faz sentido nenhum debater Bíblia contigo, que você não tem resultado nenhum, você só quer o quê? Criar contenda? Criar em conflito? Mas nunca que eu vou investir tempo debatendo com alguém que não quer mudar. Só quer o quê? Só quer ter ideinhas para conflitar? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Por quê? Porque o que vai mudar é a prática. Aquele que tem os meus mandamentos e faz o quê, gente? Pratica, obedece. Essa pessoa é que me ama. E quem me ama será amada por meu Pai. Eu também o amarei e farei o que? Me revelarei a essa pessoa. A revelação de Deus é proporcional à entrega nossa no processo de santificação. Isso aqui é santificação, jornada. Quem tem os meus mandamentos, eu começo a ler, eu começo a estar no culto, eu começo a receber palavra. E isso tudo vai impulsionando a minha fé, sim ou não? Isso tudo vai trazendo transformação, sim ou não? Sim. E à medida que eu vou praticando, eu vou tendo resultados dessa prática, vai gerando frutos dessa prática. E à medida que eu vou caminhando por esse lugar, acontece o quê? O processo de santificação traz a revelação de Deus para mim. Então perceba algo muito interessante. O que a gente vai falar? Perceba que aquilo, ou melhor, se a gente não está tendo uma revelação de Deus clara, não é porque Deus não está sendo claro, não é porque Deus deixou de falar, é porque alguma coisa em nós não está alinhado com os céus. Nós não temos o caminho direto, está tendo obstáculos, está tendo interferências, está tendo paredes ali que estão interferindo a comunicação de Deus com nós. Perceba que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa pessoa vai receber algo. Me pergunte o quê? Pergunta 1, 2, 3 e... O quê? A revelação de Deus. Então lê para mim essa frase aqui, vai. 1, 2, 3 e... A revelação de Deus para mim é proporcional Quase bom. Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e... A revelação de Deus para mim é proporcional à medida da minha entrega para o processo de santificação.
Então a revelação de Deus para mim é proporcional. Olha só, preste atenção. Tiago, capítulo 4. Achegai-vos a Deus e acontecerá o quê? Vem aqui, Tiago, por favor. Olha só, vamos atuar. Vamos atuar. Deus é o Tiago e eu sou o Tiago. É que ele é Tiago também, tá, gente? Quem não conhece, ele é o Tiago também. Mais longe um pouquinho. Mais longe, vai lá na parede lá. Ok? Eu tô aqui, longe de Deus, afastado de Deus. Quem tá conseguindo me ver aí? Dá um amém. Eu tô afastado de Deus. Aí eu comecei a minha jornada de santificação. Eu dei um passo em direção de Deus. O passo que Deus vai dar na minha direção é proporcional à medida que eu estiver dando. Se eu dar um passo pequeno, Deus vai reagir. Reage. Agora, se eu der um passo grande, Deus vai reagir. Porque sempre vai ser proporcional. A minha entrega, a entrega de Deus sempre vai ser proporcional à minha entrega. E à medida que eu vou me entregando, que eu vou mergulhando, que eu vou indo mais fundo, que eu vou... eu descansei um pouco. Eu não quero mais orar. E a voz de Deus está ficando longe de mim. E eu não vou ir na igreja. Que histórias de ir na igreja. Aí quando eu vejo, eu estou no início do processo de novo. A culpa é de quem? É de Deus? A culpa é do diabo? A culpa é do Tiago. Nesse caso a culpa é minha. Mas na sua realidade a culpa é sua. Diz assim, ai, pastor. Não fala assim. Fala assim. Então entenda, gente, que a medida da nossa aproximação determina a medida da aproximação de Deus. A medida da minha entrega determina a entrega de Deus. Quanto mais eu me entregar, mais Deus vai reagir nesse lugar. Então, quanto mais eu entro no processo de santificação, mais eu entro, mais a revelação de Deus começa a acontecer na minha vida. Mais próximo eu estou, mais eu começo a escutar as batidas do coração de Deus, mais eu começo a ouvir direções da parte de Deus, mais eu começo a ouvir a voz dele dizendo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Fica perto dessa pessoa, se afasta dessa pessoa, e eu começo agora a receber direção de Deus personalizada. Coisas que na Bíblia não fica claro. Aí ele começa a me dar a direção, compro ou não compro? Faço ou não faço? Aí quando eu estou nesse lugar onde a revelação de Deus acontece, o meu relacionamento com Deus é muito mais próximo, é muito mais pessoal. Aí eu não vou precisar mais do pastor. Eu vou precisar do pastor como um amigo. Mas o pastor não tem poder de ofertar um sacrifício como era no tempo passado no Antigo Testamento. O povo pecava, o sacerdote ia lá, ofertava um sacrifício, está tudo resolvido. A gente vai precisar do pastor para ser um amigo. Toca aí, cara. Vamos para o céu junto. Vamos morar no céu e nós vamos ser irmãos, nós vamos andar junto, nós vamos morar junto, nós vamos subir uma montanha. Agora, vai precisar do pastor como um intercessor, no sentido de, eu não consigo orar, ora por mim. Não, quem tem que fazer isso, gente? Eu. O crente 6 horas, quem já ouviu falar do crente 6 horas? Quem não ouviu falar do crente 6 horas, levanta a mão, quero ver, bem alto. O crente 6 horas é assim, 6 horas por mim? Alô, ô pastor, tu tá indo pro monte? Sim, tô indo. Pastor, 6 horas por mim? Eu não, vá pro monte orar também, irmão. Aí se eu sei que ele não pode ir, daí eu oro. No final das contas a gente termina sendo bonzinho, né? Porque é coisa de pastor mesmo. Mas é a responsabilidade de quem orar? Sempre nós. Deus não vai fazer a nossa parte. Quem tem que fazer a nossa parte? É eu. Quem tá entendendo, gente? Diz amém. Então, à medida que eu me entrego para o processo de santificação, lembra? Entrei na porta, entra na porta, abre a porta, vai, todo mundo, 1, 2, 3, abre a porta. Abre a porta, Gilson, abre a porta, vai. Eu iniciei a minha jornada, eu fui salvo, fui alcançado por Jesus. Quem já foi alcançado por Jesus? Dá um glória a Deus aí, vai. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ok. Agora, da entrada até o meu destino, que é o ser glorificado com Cristo, existe uma jornada, e essa jornada se chama santificação. Aí esse processo é o processo que eu me abstenho daquilo que me afasta de Deus, é aquilo que de modo consciente... Nossa, que mulher bonita que está sentada aqui atrás, gente. Meu Deus do céu, achei que era um anjo, quando eu vi era minha esposa. Vai ter avivamento lá em casa.
Duas mulheres, né? Tem a Rai e tem a Mileninha. Ai, minha princesa do meu coração. Ok? Me perdi agora. Agora sim me perdi de vez. A revelação de Deus para mim é proporcional à medida da minha entrega para o processo de santificação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. O que Deus quer de vocês é isso. Que vocês sejam o quê? Não, gente, fala, grita, expressa isso, pelo amor de Deus. O que Deus quer de vocês é isso. Que vocês sejam completamente dedicados. É só ser dedicado mais ou menos, sim ou não? É só 50%, sim ou não? É 70%, sim ou não? É 99%, sim ou não? É 100% a vontade de Deus, é que a gente se entregue totalmente a Ele, com confiança, com fé, com coragem, para que Deus possa transformar a minha vida. E eu quero profetizar sobre você. Eu declaro que a partir dessa noite de domingo, dia 14, eu declaro que você nunca mais será o mesmo. Você que está aqui presencialmente, você que está aqui, você que está na sua casa, eu declaro sobre sua vida, sobre sua fé, eu declaro transformação total, eu declaro uma entrega total, completa, para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. E quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória. O que significa? Lembra o que é a palavra? O que significa a palavra santo? Quem lembra? Separado, consagrado, que mais? Fala para mim. Santificado, que mais? Diferente do comum, que mais? Totalmente dedicado a Ele. Totalmente dedicado a Ele. Qual é a vontade de Deus? Que vocês sejam completamente dedicados. Vamos ver outra tradução. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. E o que significa santidade? É de modo consciente e racional. Gente, Romanos capítulo 12, não vos amoldeis, não tomem o padrão, a forma, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas sejam transformados. Como é que a transformação vai acontecer? Pergunta assim, como, pastor? Pela renovação do vosso entendimento, para que vocês conheçam a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Para que a boa, para que a perfeita, para que a agradável vontade de Deus opere em mim, eu tenho que fazer o quê? Transformar o meu modo de pensar. Antes eu pensava dessa maneira, antes de conhecer a Cristo, falava, obrigado. Agora eu continuo mantendo os mesmos padrões, sim ou não? Não. Claro que não. Agora, como é que isso vai acontecer? Vai acontecer porque eu estou sentindo. Vai acontecer porque é uma ordem bíblica. E por ser uma ordem bíblica, a gente opera em cima disso. A gente anda em cima desse lugar. Quem está entendendo diz amém. Qual é a vontade de Deus? É a vossa santidade. O que mais? Vamos ver se eu coloquei outra tradução. Não. 1 Pedro, capítulo 14, versículo 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Ele está falando, assim como era antigamente, vocês eram filhos da desobediência. Agora eu não posso mais me amoldar às mesmas paixões, aos mesmos desejos, à mesma cultura, ao mesmo padrão de vida, gente. Quem está comigo diz amém. Como é que isso vai mudar? De modo racional e consciente, fazendo uma escolha. Eu escolho servir a Deus. Eu escolho servir a Deus. Aí ontem a gente estava na montanha, ontem de família, todo segundo sábado de cada mês, é isso, Samuel? Todo segundo sábado de cada mês a gente vai subir um monte em família, gente. Em família não, em casal, né? Sem filhos, só com o homem e a mulher. Foi maravilhoso. Quem foi lá ontem? Levanta a mão, quero ver. Foi maravilhoso, gente. Foi, meu Deus. Aí nós fizemos uma roda, tocamos um violão, e aí alguém falou lá, diz assim, como é que ele falou? É difícil ser crente. Ele disse ontem.
é muito difícil ser crente. Meu Deus, é luta, é não sei o quê, ela não sei das quantas. E eu comecei a dar risada sozinho. Eu comecei a dar risada porque eu lembrei de um vídeo. A gente consegue projetar o vídeo aí, Márcio? Tem o vídeo? Vamos ver o vídeo aí. Pode ver se consegue colocar aí. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. O mais difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Esse é o nosso amigo Raimundo. Bota de novo, coloca de novo. Esse vídeo é legal, vai lá, bota e coloca de novo. Agora uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada, não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Esse é o nosso amigo Raimundo. Uma salva de palmas aí, vai lá. Aí ele falando disso aí, ontem eu me lembrei desse vídeo, e aí eu me esqueci de colocar de manhã, e coloquemos agora de tarde. Mas por quê? Eu vou ir um pouquinho contra o que ele disse, porque o início é difícil mesmo, gente. O início, quando a gente começa a mudar os padrões que a gente tinha ali, ó, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente, é difícil mesmo. Porque agora, antes eu tinha acostumado a falar mal dos outros, pecar, mentir, fazer o que eu quiser, né? Antes eu era acostumado a viver isso. Agora existe um novo padrão de vida para mim viver. E esse novo padrão de vida para mim viver é difícil. Tem um casal aqui que vai ficar 3 meses comendo só coisas naturais. Estão nessa jornada. Não come açúcar, não come industrializado, não come farinha, não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro. Às vezes eu vou na casa dele, como é que tá? Tá dificílimo. Meu Deus do céu! Aí eu falei para ele assim, não, é que vocês têm que encontrar prazer em outras coisas. Come, desfruta do mamão, da banana, do abacaxi. Mas é que o início é difícil, depois vira um padrão de vida. Quem está entendendo diz amém. Todas as vezes que eu vou para a academia e depois eu paro, eu sofro na minha volta. Porque eu não sei ser mais ou menos, eu sou intenso. Aí eu vou treinar braço, eu treino. Aí quando chega de noite eu tenho que levantar meu braço para lavar meu cabelo, assim, ó, de tanta dor no braço. Quem já passou por isso alguma vez na vida? Não consegui levantar os braços de tanta dor no braço. Tem que lavar meio encolhido, assim, ó. Por quê? Porque o início é difícil. Agora, depois, a gente começa a encontrar prazer. Lembra que eu falei do início da minha conversão? No início da minha conversão, eu ia para o banheiro orar. Falava, Deus, não me deixa levantar desse lugar aqui. Eu preciso da Tua presença. Hoje, eu tenho prazer de servir a Deus. Hoje, eu posso dizer sem medo nenhum, não é esforço nenhum para mim ir na montanha segunda-feira orar, gente. Não é esforço nenhum para mim levantar de manhã. Nada, é um prazer. Olha o que o Salmo diz. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Pelo contrário, o seu prazer, fala assim, prazer. O seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O verso 3, para quem tem prazer na lei do Senhor, pois será como árvore plantado junto aos ribeiros de água, dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera. Uau! Agora, eu preciso encontrar prazer nisso. Eu não tenho prazer no início da jornada, gente. No início da jornada tem que deixar muito atrás, tem que tirar a mochila, as bagagens, tem que pedir perdão. Eu fiquei uns 6 meses pedindo perdão para pessoas, gente. Encontrava alguém num posto lá, falei, não acredito nisso que eu encontrei, esse abençoado. E o Espírito Santo pede perdão. Quem não sabe é de torcida organizada. Aí tem aquelas coisas de torcida rival, briga e confusão toda. Aí ia lá, irmão, o que está fazendo aí? Não, vim te pedir perdão. Perdão? Que história é essa de perdão? Virou pastor agora. Isso mesmo.
Mas agora, pergunta se eu tenho qualquer... Gente, eu não tenho vida longe disso. Eu não tenho vida longe disso. Minha vida é Jesus. Minha vida é Cristo. Nunca eu troco por nada. Minha esposa sabe. Pergunta para ela depois. Ela nunca entra em rota de conflito com Deus, porque ela perde. E é minha esposa, que amo muito. Quem ama, Mateus capítulo 10, versículo 41. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz, vem após mim, não é digno de mim. Então a coisa que eu mais amo, disparado. Ela pergunta assim, quem que tu mais ama? Eu falei, não é... Quem? Deus, amor. E depois, Jesus. E depois, o Espírito Santo. E depois, aí em quarto lugar é você. E pode perguntar para ela depois. Ela sabe que eu amo Deus. E eu sei, quem você mais ama? É Deus. Eu nem questiono, eu sei que é Deus. Quem está entendendo, gente? Então, olha só. Quando eu estou iniciando uma nova jornada, Diego, é difícil, Diegão. É difícil porque tem que orar no monte, tem que pedir perdão, tem que jejuar. E corre o risco de ir para o inferno ainda. Não pode mentir, não pode fazer nada. E ainda corre... Quem diz que é fácil, está até mentindo, já está correndo risco de ir para o inferno. Agora, depois que você encontra prazer, Diegão, meu Deus, cara. Eu não troco minha vida por nada, cara. Por nada. Ontem nós estávamos no monte, eu olhei para minha esposa, ela falou, você parece uma criança de 10 anos, que ganhou um presente. Eu falei, pois é, eu estou muito feliz, por quê? Estou na montanha, estou com a minha filha aqui na montanha, que está no ventre, a gente está orando, a gente está buscando aprender Deus, estamos do lado de pessoas que a gente ama, estamos construindo uma igreja maravilhosa, estamos trabalhando em conjunto com Deus, temos paz, temos alegria, temos saúde. Gente do céu, que loucura é essa? É a vida dos sonhos. Sim ou não? Essa é a sua vida também. Tem paz, tem alegria, tem felicidade. Vamos lá. Não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Ou melhor, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões antigas que tinha na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo. Diz assim, santo. Bem alto, santo. Segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Tornai-vos o quê? Santo. Separado, de uso exclusivo de Deus, consagrado, se abstendo daquilo que me afasta de Deus, de modo consciente e racional. Eu não preciso sentir para abandonar um pecado, gente. Eu não preciso estar sentindo em Deus que eu tenho, só larga, só tira esse trem daí, separa isso da sua vida. Olha só, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ok? Vamos lá, Filipenses capítulo 13, verso 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 ao 14. Irmãos, olha o que Paulo vai dizer, a igreja de Filipos. Irmãos, eu não julgo, eu não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas eu faço uma coisa. O que Paulo faz? Fala para mim o que Paulo faz. Ele se esquece daquilo que para trás fica e avança para um alvo, gente. Como é que eu vou viver uma vida de santidade? Me pergunta assim, como, pastor? Esquecendo daquilo que passou. Gente, Jesus pagou pelos seus pecados passados, presentes e futuros. A ponto de ele dizer assim que não tem mais nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida. Romanos capítulo 8. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. João capítulo 10 diz que as suas ovelhas estão nas suas mãos, ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Agora, perceba o que Paulo diz, eu não julgo o que eu já tenho alcançado, isso é o apóstolo Paulo falando, mas eu faço uma coisa, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo. Deixa eu ver qual tradução está aí. NVI, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Faz assim para trás. O que você fez até hoje? Não importa mais. Gente, não importa mais. O que eu fiz até hoje? Não importa mais. O que importa? Importa o que eu vou fazer a partir de hoje. O que eu fiz até hoje está no mar de esquecimento. Está lançado lá no mar de esquecimento. Importa o que eu vou fazer a partir de agora. O apóstolo Paulo dizendo, eu faço uma coisa, eu esqueço-me das coisas para trás ficam. E aí, sabe quem que ganha com o passado?
um museu. É o único que lucra financeiramente, sabia? Porque vive de passado, vive em disposição de coisas passadas. Nós não vivemos de passado. Nós vivemos de futuro. Nós vivemos no presente construindo o futuro. Quem está comigo diz amém. Então ele diz assim, eu não acredito que eu já alcancei. Mas eu faço uma coisa. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu continuo caminhando para o alvo da soberana vocação em Cristo. Então eu deixo o meu passado de modo consciente e racional. Fala comigo, consciente, racional. Porque se não for consciente e racional, não vai dar certo. Não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não é consciente e racional, não vai dar certo. Se é só estou sentindo mudança, não muda. Não vai mudar. Então ele diz, eu esqueço-me daquilo que ficou. Gente, o que pode estar te afastando de Deus hoje? Está no passado. Agora é um novo momento, é uma nova oportunidade para você viver a vida que Deus sonhou para você. Aquilo que passou, passou, gente. Ninguém mais vai ter a capacidade de te lembrar, a não ser você mesmo. Ninguém vai te lembrar, o diabo quer te lembrar. Mas Deus não se lembra. Eu pequei, eu falei, eu roubei, eu menti, eu adulterei. Gente, bota uma pedra, é daqui para frente. Daqui para trás, esquece. Esposas, façam isso também, tá? Maridos, agora é a hora que você dá glória a Deus. Um pegou ali. Façam isso também, mulheres. Homens também, né? Deixa o que passou. As mulheres dizem, porque no ano de 2010 o Senhor falou que naquele dia que eu estava feia. A mulher faz isso, nunca vi na vida. Parece que tem uma nuvem com trocentas terabytes de memória ali que lembra de... Impressionante. Ok, gente? Vamos se colocar de pé? Vamos se colocar de pé? Sim, Jesus, nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Ok, gente? Eu gostaria de te convidar para que você entre em um lugar em Deus de modo consciente e racional. Qual é esse alicerce? Esse alicerce é a santificação. Esse alicerce é a gente, de modo consciente e racional, se abster daquilo que nos afasta de Deus e caminhar rumo, marchando com firmeza, com intensidade, para um lugar que Deus sonha para a minha vida, que é santidade. Antes de sermos, eu sou um músico, eu sou um pastor, eu sou um empresário, eu sou um professor, eu sou um advogado. Antes de ser, antes de fazer, a gente precisa ser. Ser o quê? Santo, separado, de uso exclusivo para Deus, de uso de exclusividade. Você não pode, gente, preste atenção, você não pode ser repartido com ninguém. Solteiros que estão aqui, seu corpo não pode ser entregue a ninguém, a não ser o seu marido ou sua esposa. Você não pode ofertar o seu corpo para pessoas, pelo amor de Deus. Deus te chamou para ser exclusivamente dele e do seu cônjuge. A gente precisa entrar nesse lugar de modo consciente, gente. Precisa ser racional. Eu preciso me posicionar e dizer, Deus, é verdade. Eu entendi o que o pastor falou. Eu entendi o que o Senhor falou através do teu servo. E hoje eu me posiciono. Eu me afasto daquilo que te afasta de mim. Eu me posiciono nesse lugar de obediência, de entrega, de submissão. Eu estou nesse lugar e é nesse lugar que Deus vai falar com você. A intensidade da sua entrega para a santificação vai determinar a intensidade do seu relacionamento com Deus. A intensidade da sua entrega para cavar, para fazer o alicerce firme, vai determinar o quão longe você vai chegar e o quão alto você vai ser. O quanto Deus vai poder entregar nas suas mãos é determinado pelos alicerces. Eu quero orar por você, Senhor.
Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus sobre essa igreja que está presente e sobre a igreja que está online, em todos os lugares do mundo que essas pessoas possam estar agora. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus, debaixo dessa autoridade de submissão da sua palavra, declaramos um início de processo santificador sobre todos que ouviram essa mensagem. Nós declaramos, Senhor, que essa porta foi aberta, mas tem um longo caminho, e esse caminho vai ser com entrega, vai ser com obediência, vai ser com intensidade, vai ser com verdade, vai ser com muita coragem, Senhor. Eu declaro sobre essa igreja que aqui está, eu declaro em nome de Jesus Cristo, eu os declaro santos em nome de Jesus. A lavagem renovadora da palavra de Deus foi aplicada essa noite, e nós declaramos, Senhor, um novo início para aqueles que iniciaram e caíram, para aqueles que iniciaram e ficaram para trás, para aqueles que iniciaram e andaram por outros lugares. Eu declaro agora em nome de Jesus um novo start, um novo início, agora com muito mais intensidade, com muita mais graça, com muito mais amor, com muito mais entrega. Senhor, eu oro em nome de Jesus, abençoando essa igreja, abençoando essa casa, abençoando essas famílias, abençoando essas pessoas, em nome de Jesus. Satisfaz.